Vamos para Gênesis, capítulo de número 6. Gênesis, capítulo de número 6, do verso 1 ao verso 12. Gênesis 6, do 1 ao 12. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência juntos. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai de amor, bondade e misericórdia, somos gratos ao Senhor por todo o bem que nos tem feito. Te louvamos pela oportunidade de estarmos nesta noite em mais um culto de ensino da Tua Palavra. Te louvamos pela vida dos Teus filhos que aqui já estão, aqueles que estão a caminho e que logo se juntarão a nós. Pedimos que a Tua boa mão nos ajude mais uma vez e que nós possamos cumprir o propósito que o Senhor tem designado para nós nesse tempo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem tomar assento, sempre agradecido a Deus por poder estar nos cultos de terça-feira, culto da palavra, culto onde nós aprendemos a palavra de Deus e dela recebemos o sustento para a nossa vida espiritual. Bom, meus irmãos, já é sabido de todos que se fazem presentes nessa noite, que nós já estamos aí algumas semanas, talvez já meses, 2 meses pelo menos, falando sobre o texto proposto no capítulo 6 de Provérbios. E desde o seu início nós vimos aqui diversos conselhos deixados pelo sábio Salomão, o homem mais sábio da terra, com relação a comportamentos que são inerentes à vida cotidiana. Salomão é aquele que, de forma inspiradora, ele mostra como nós, como homens e mulheres de Deus, devemos nos comportar dentro da perspectiva de obediência à palavra de Deus e às orientações que ele demonstra para conosco através da sua própria palavra. É o sábio Salomão que é responsável por boa parte da construção de tudo que aprendemos aqui. E só para recapitular, já que hoje nós pretendemos terminar aqui o nosso ensino sobre o homem de Belial, é importante recapitular que Salomão começa o capítulo 6
falando de um instituto muito interessante, que é o Instituto da Fiança. Ele não nos proíbe de sermos fiadores dos nossos irmãos, mas ele nos adverte a tomarmos cuidado para que nós não nos metamos em situação com as quais depois nós não consigamos lidar. Então é muito importante, no ambiente da convivência e dos relacionamentos interpessoais, a gente colocar limites em algumas questões. Então você pode até ajudar o seu irmão, você pode estender a sua mão para ele, mas você precisa, na concepção de Salomão, se cercar de cuidados para que você não seja engodado pela sua própria decisão, e como consequência disso, você acabe amargando um problema para você que você não deveria ter se envolvido. Então Salomão também vai, no segundo momento, ele vai trazer a ideia aqui de que nós precisamos tomar muito cuidado também com o instituto da preguiça. Ele mostra a preguiça como um atraso na vida daqueles que nela se estabelecem e firmam os seus pensamentos. Salomão é aquele que nos dá a advertência de que nenhum preguiçoso será próspero. Nada cai do céu a não ser a chuva. As bênçãos de Deus estão condicionadas às nossas ações e às nossas atitudes. Então a preguiça é algo que não pode fazer parte do nosso cotidiano, do nosso comportamento, enquanto homens e mulheres de Deus, mas sobretudo enquanto homens e mulheres que temem a Deus e a sua palavra. E aí Salomão, no verso de número 6 do capítulo 6, ele faz uma advertência imperativa para o preguiçoso. Ele manda o preguiçoso ir ter com a formiga. Ele propõe que o preguiçoso olhe para o modus operandi, como a formiga se prepara para o período de inverno, e ele traz esta relação de orientações para que nós possamos, por intermédio delas, aprender como é que nós devemos nos portar diante de determinadas situações. E aí ele vai continuar construindo toda esta narrativa até o verso 11, falando sobre o instituto da preguiça. Mas quando chega no verso 12, ele vai falar deste personagem que ele vai classificar como homem de Belial. E eu já disse a vocês aqui num culto passado que a palavra Belial, no seu original, lá no original hebraico, ela quer dizer perverso, é um homem maligno. A palavra Belial, ela está atrelada à malignidade, à maldade que está no intento e na raiz do coração deste homem. E no verso 12 ele vai apresentar esse personagem que ele vai classificar como homem de Belial, e ele vai dar aqui alguns adjetivos para este homem. Ele diz que o homem de Belial, o homem perverso, ele é alguém que demonstra nas suas ações e atitudes características de que ele de fato é um homem perverso. Por exemplo, ele diz que o homem de Belial é alguém vicioso, é aquele que cotidianamente está sempre envolvido nas mesmas questões. Ele se habituou a praticar maldades, ele se habituou, se acostumou a praticar perversidade, de maneira que, quando ele pratica determinadas ações, ele não sente remorso, ele não volta atrás nas suas ações. E é tão verdade o que eu estou dizendo, que na continuidade do verso de número 12, Salomão chega a afirmar que, além de vicioso, ele é alguém que anda em perversidade. Ou seja, Salomão está dizendo que o homem de Belial, além de continuadamente viver para fazer malignidade e maldade contra o seu próximo, ele não se aparta do caminho da perversidade. E a ideia de perversidade aqui é a ideia de maldade em termos absolutos. Salomão também vai dizer ainda no verso de número 12, que o homem de Belial, além de andar num caminho vicioso, todo dia ele tem que aprontar alguma coisa. E por quê? Porque
porque o seu caminho é de perversidade. Salomão aponta uma terceira questão ainda no verso 12. Ele diz que a boca deste homem que anda em perversidade, ela é instrumento para potencializar as suas maldades e a sua malignidade. E desta forma ele vai construindo e vai escrevendo todas essas características e adjetivos que ele vai trazer ao homem de Belial. Eu achei muito lindo, porque o verso 13 e 14 eu já contei aqui para vocês. Salomão vai exteriorizar, ele vai apresentar o homem de Belial com as suas ações no corpo. Salomão vai dizer que o homem maligno, o homem de Belial, por suas maldades ele será conhecido pelo seu comportamento, como ele anda, como ele fala, como é que ele se relaciona. Então no verso 13 Salomão diz que o homem de Belial acena com os olhos, fala com os pés e faz sinal com os dedos. Verso 14 ele diz que a perversidade está no seu coração, do verbo haver aqui, né? A perversidade há no seu coração, ela está lá de forma continuada. Ele é alguém que não tem sentimento, ele não tem sensibilidade, e pouco importa para ele se você vai sofrer muito, se você vai sofrer pouco. O propósito dele, na visão de Salomão, é de que essa perversidade que está no seu coração é resultado daquilo que vai promover a maquinação, o planejamento do mal no seu cotidiano. E aí ele termina o verso 14 dizendo que este homem de Belial, ele é alguém especializado em contender com o seu próximo. Ele é alguém que conhece a contenda como ninguém. Ele é alguém que, se pegar determinado assunto, ele é capaz de promover uma verdadeira baderna e trazer um verdadeiro transtorno no ambiente onde ele estiver inserido. Verso 15, Salomão vai dizer agora que pelo que a sua destruição virá repentinamente. Aqui Salomão adverte que, embora pareça inofensiva as atitudes que o homem de Belial pratica, inofensivas não, a ideia que Salomão propõe aqui é que dá-se a impressão de que o homem maligno, o homem de Belial, é aquele indivíduo que pratica maldade cotidianamente e ele não recebe punição por isso. Dá-nos a esta sensação. E aí eu me lembrei do Salmo 70, é o Salmo de Asaf, quando Asaf tem uma crise de identidade quando ele vê o ímpio prosperar, aquele ímpio que faz esquema, que passa a perna nos outros, que engana o seu próximo, que coloca pedra de tropeço. E o Asaf tem uma crise de identidade, porque ele chega na igreja, e eu vou falar numa linguagem rasa para você entender, e ele chega no templo e ele vai questionar a Deus, e o questionamento é superficial, é mais ou menos assim: Senhor, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Asaf começa a fazer uma autojustificativa da sua conduta enquanto homem de Deus. Asaf vai dizer para Deus: eu estou aqui todo dia, eu oro, eu adoro, eu cumpro o meu papel, sou fiel ao Senhor, mas eu olho para fora e eu vejo o ímpio, o meu inimigo, prosperar, e ele faz tudo ao contrário. Ele mente, ele engana, ele é um prejudicador exacerbado do meu próximo, e parece que tudo que ele faz dá certo, mas parece que aonde eu ponho a mão não há prosperidade. Aí Deus resolve a crise de identidade de Asaf com uma declaração. É como se Deus pegasse aquele sentimento de tristeza de Asaf e dissesse para ele: vamos conversar aqui mais um pouquinho, entra aqui que eu quero te mostrar uma coisa. E Deus faz um paralelo daquilo que Asaf está trazendo com essa indignação que lhe é peculiar pelo sucesso do homem mau, do homem ímpio. Preste atenção, porque o texto de Salmos não está falando do homem pecador, daquele homem ignorante que não conhece a Deus. Ele está tratando aqui do ímpio. E quem é o ímpio? O ímpio é aquele que conhece a Deus e vive uma vida de impiedade. Aí Deus fala para Asaf de forma resumida: pastor Carlos, Asaf, faz o seguinte, diga para mim, aonde está o ímpio? Aí o Asaf responde: o ímpio
ímpio está lá fora. Aí Deus pergunta para ele: e você, aonde é que você está? Eu estou aqui dentro. Mas dentro aonde? Eu estou dentro da tua casa. Aí Deus dá uma resposta para ele: continue dentro da minha casa, porque o que o ímpio faz lá fora não vai prosperar, mas o que você fizer aqui dentro eu vou anotar para abençoar a tua vida. Deus não quer que você sirva a Ele por aquilo que Ele te dá. Deus quer que você sirva a Ele por aquilo que Ele é na sua vida. A gente não tem que ficar questionando: pastor, mas o senhor viu o que o fulano fez? Ele está na impiedade, ele está com o seu coração banido pela maldade, pela malignidade. Mas aqueles que estão debaixo da potente mão de Deus não serão enganados e não serão confundidos. Então esta é a ideia inicial do capítulo 6 do livro de Provérbios. Aí o Salomão aqui no verso 15 diz: não fica pensando que o homem de Belial vai aprontar, fazer e vai ficar por isso mesmo, não. Que tem uns irmãos, e eu estou falando aqui é para os crentes mesmo, não é para os pecadores não, é para os crentes. Tem uns irmãos que vivem uma vida pecaminosa de impiedade, e ele acha que ele nunca vai ser pego, está dando certo. É aqueles irmãos do politicamente correto. Não, vai continuar fazendo o que está dando certo, mas Deus está dizendo nesta casa, todos os dias, todos os momentos, quer seja de manhã, quer seja de tarde, quer seja de noite, que Ele não quer que você viva o politicamente correto. Deus quer que a tua palavra seja assim, sim ou não, não se esquecendo que o que passa disso é procedência maligna. Aí o Salomão está dizendo aqui: tome cuidado, porque a impressão é que vai ficar tudo por isso mesmo. Mas ele diz no verso 15: pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Isso aqui é muito duro, irmãos. O que o Salomão está declarando aqui é que para determinadas pessoas haverá uma sentença que não será possível retardar. Pastor, me explica isso. Porque todos nós não podemos, pelo instituto do arrependimento, nos arrepender? Sim, todos nós. Mas existem casos específicos na Bíblia que o ambiente da impiedade é algo tão forte que criou raízes no coração do indivíduo. Dá um exemplo, pastor: Judas Iscariote. Você quer um exemplo melhor do que esse, pastor Davi? O camarada andou com Jesus, ele viu Jesus fazer milagres extraordinários e sobrenaturais, mas as características e o comportamento do cotidiano de Judas já o denunciava. Todos nós, ao olharmos para a Bíblia, por mais simplórios que sejamos, temos a capacidade de perceber que Judas é um estereótipo deste homem de Belial que Salomão está trazendo aqui. E por quê? Porque embora ele tenha feito parte do grupo de Jesus, ele nunca permitiu que Jesus entrasse no seu coração. E aí eu aprendo uma lição: não adianta você ter 10, 20, 30 anos de crente e continuar fazendo tudo errado. O que transforma a tua vida não é o tempo que você tem na igreja. O que transforma a tua vida é a submissão da tua vida espiritual a esta palavra. Contra esta palavra não tem resistência, contra esta palavra não tem poder contrário. Se esta palavra de verdade entrar no teu coração, você pode ser da parentela do Lampião lá na Bahia, que fez e aconteceu. Se tiver um encontro com Jesus, Ele sara a tua vida, perdoa os teus pecados, muda o teu caráter e faz de você um cidadão do céu. Agora, se não tiver compromisso, meu caro, não vai. E esta é a geração que nós estamos vivendo. Então no verso 16, o Salomão agora vai trazer aqui um outro enfoque. E eu estou dizendo rápido aqui porque eu quero entrar no meu texto. Aí ele vai dizer no verso 16 que tudo isto num ambiente humano, e essa linguagem é para que a gente entenda no ambiente humano. Salomão diz no verso 16 que 6 coisas aborrecem a Deus, e a 7ª a sua alma abomina. O verbo aborrecer aqui, ele está colocado no sentido literal, mas o aborrecer aqui também está condicionado ao sentimento de tristeza. O que Salomão está dizendo aqui
é que quando nós saímos fora daquilo que Deus espera que nós produzamos a nível espiritual, e nos prestamos a fazer aquilo que vai envergonhar o seu nome, existe um sentimento de tristeza. E o que é a tristeza? Tristeza é sinônimo de aborrecimento. Está interligada. A palavra tristeza ao aborrecimento faz uma junção. Você não se aborrece estando alegre. Você só se aborrece estando triste. Aliás, o aborrecimento vai gerar do seu coração a tristeza. Olha o que é que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que 6 coisas aborrecem a Deus. E aí eu fiquei pensando comigo, quando comecei a ler esse texto, já há algum tempo atrás, mas como Deus, sendo imutável, pode se aborrecer? Mas o Espírito de Deus se aborrece. Ele se aborrece e ele se entristece. E o que nós não temos percebido neste tempo é que são atitudes que nós julgamos serem inofensivas, que acabam comprometendo a nossa vida espiritual, a ponto de gerar no mundo espiritual uma tristeza na pessoa do Espírito Santo, que vai gerar um aborrecimento e vai cumprir essa palavra. Pastor, me explica isso. O texto está explicando, ele é autoexplicativo. Olhe para o verso 17. O que é que aborrece a Deus no ambiente das 6 coisas? Agora Salomão não vai usar os adjetivos para classificar o homem de Belial de forma exterior, como ele fez lá em cima, se não me engano, no verso 13. Porque no verso 13 o homem de Belial vai acenar com o seu corpo. Salomão diz que a maldade está tão estampada no rosto dele, que quando você olha para ele, você já sabe que ele é cego. Ou não é assim? Nós temos um senso de apuração, todos nós. Quando você bate o olho, se o teu coração fechar, porque alguma coisa está errada. Então Salomão no verso 13 classifica o homem de Belial, dando a nós a possibilidade de olhar para o comportamento. Diga comigo, comportamento. Agora diga aí para o teu irmão, o corpo fala. O teu corpo fala, meu caro, o teu corpo fala. O teu corpo é capaz de dizer aquilo que a tua boca não permite que você fale. Basta olhar para você. Não tem aqui, tem umas igrejas longe daqui. Aqui é tudo gente boa. Mas aqueles crente dodóizinho, que não pode falar nada, que ele vai embora, que ele fica tristinho, que ele fica magoadinho, que ninguém gosta de mim, que eu sou desprezado, que eu sou um coitadinho. Aí eu me lembro, né? Eu sempre gosto de ilustrar isso, porque quando eu era menino eu assisti muito desenho do Hanna-Barbera, que não tinha essas porcarias, né? Aí a gente aprendeu lá com o Leão da Montanha. Ó dia, ó dor. Nós temos essa geração desses crentes Nutella, feito no micro-ondas, que não tiveram encontro com Jesus, que jogaram um pouquinho de água nele, ele deu uma sapateado e ele já acha que está pronto. Não, vida espiritual é renúncia, vida espiritual é compreensão de que é a palavra que transforma o coração, e a transformação não é de fora para dentro. Não adianta mudar a carenagem, colocar cabelo, passar botox, mudar, fazer a sobrancelha, porque isso não vai resolver. A mudança começa de dentro, a mudança começa de dentro. É como eu falo, é como eu ajo, é como eu me comporto, é como eu trato o meu irmão. Aí quem não entende isso fica tristezinho. Você já pensou nesse ambiente coletivo, se todos nós aqui tivéssemos asinha? Imagina todos os anjinhos aqui, todo anjinho, com auréola de prata, de ouro, de sardônia, de esmeralda. Vamos imaginar aí, de todo tipo de pedra preciosa. Se todo mundo, quando recebesse a Jesus,
recebesse um poder de se tornar santo na literalidade da palavra. Ao nos tornarmos santos na literalidade da expressão santidade, cujo significado é separar, imagina nós vivermos de forma alienada à nossa sociedade. Imagina então nós criarmos uma comunidade onde aqui todo mundo se entendesse. Isso é uma utopia. E por que é uma utopia? Porque está na Bíblia. Capítulo 3 de Romanos, verso 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é que estão destituídos da glória. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí o mesmo Paulo, no capítulo 6 de Romanos, verso 23, ele diz, e por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Agora, o mesmo Paulo, lá no capítulo 10 de Romanos, ele vai então fazer uma afirmação imperativa. Ele vai dizer assim: se com a sua boca confessar e com o seu coração você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então a salvação vai se operar na sua vida. Mas é preciso haver confissão, e o problema é confessar. O grande desafio do ser humano é confessar. E confessar o que, pastor? Confessar os nossos delitos, as nossas maldades, as nossas mazelas, como diz Paulo aos Efésios. Não é confessar para os homens, é confessar para Deus. E aí a gente se esquece que Deus é o autor de tudo e de todas as coisas. Você acha que Deus não conhece o tipo de culto que eu venho prestar aqui, irmão? Você acha que Deus não conhece você quando você entra na porta dele? Não, na porta não, eu vou até mais. Você acha que Deus não conhece o sentimento que está no teu coração quando você sai da sua casa para vir para cá? E aí nós queremos agora neste ambiente colocar Deus na parede, como se Deus fosse obrigado a cumprir as nossas vontades, quando de fato nós não entendemos que o que Deus espera de nós, nós não estamos dispostos a dar. E aí o Salomão ele vai nos confrontar agora na palavra. Quais são essas 6 coisas que Deus aborrece? Olhos altivos. Falei aqui de forma bastante singular. Conhece alguém altivo no seu ambiente de relacionamento? E o que é o altivo? É aquele camarada que te olha assim, ó. Se julga superior, se julga melhor. Graças a Deus que não tem no meio da igreja. A igreja é tudo anjinho. Tudo anjinho. Asa de 1,5 metro de cada lado, tudo voando. Lembra daquele hino lá? Tem anjos voando neste lugar, no meio da igreja, em cima do altar. É tudo anjo. Mas o Salomão está dizendo que o homem de Belial é alguém que se comporta com aleivosidade ou com altivez. E quem que é o altivo? É aquele que arrota a superioridade. Isso aborrece Deus. Você consegue conviver com uma pessoa altiva? Eu estou perguntando e você responde. Vocês conseguem conviver com uma pessoa altiva? E por que não? Alguém quer se arriscar a responder? E por que você não conseguiria conviver com uma pessoa que tenha esse comportamento da altivez? Qual é o sentimento que a gente tem quando se relaciona com alguém altivo? É um sentimento de repulsa, pastor Davi. Quando a gente percebe que a pessoa é altiva, o sistema defensivo já entra em ação. E o que a gente faz? A gente afasta. Como é que a gente traduz esse afastamento? Eu não quero relacionamento, porque se eu me relacionar, eu vou me aborrecer. Isso é um sentimento do ser humano. Olha o que o Salomão está dizendo.
Se eu e você, que somos homens mortais, pecamos todos os dias, somos capazes de nos aborrecer com uma pessoa com esse comportamento, fique pensando: Deus que é santo, que nos separou e que nos chamou para viver uma vida íntegra, como é que Ele olha para o indivíduo com este comportamento? Lembrando que o homem de Belial não é aquele homem ignorante que não conhece a Deus. O homem de Belial aqui é o homem ímpio que pratica a impiedade. Ele conhece Deus, mas ele, no ambiente da escolha, ele resolveu ser perverso, ele resolveu ser maligno. É mais ou menos o que está descrito lá no livro de Gênesis, e a gente vai entrar lá daqui a pouco. Eu vou contar para vocês um pouquinho desse contexto da perversidade praticada pelo homem. Aí no verso de número 17 ele diz: olhos altivos, diga comigo, olhos altivos, e língua mentirosa. Diga comigo, língua mentirosa. Irmãos, eu pergunto, como é que a gente lida com um indivíduo de língua mentirosa? E o que é a língua mentirosa? É aquele indivíduo cuja verdade não está na sua boca. Ele construiu um hábito contumaz. O que é isso, pastor? Um hábito continuado de mentir. E você sabe que tudo que ele fala precisa ser colocado sob exame, sob pena de você se meter numa grande enrascada. Eu nunca vi um tempo como o que nós estamos vivendo. E o interessante é que normalmente as decepções no ambiente da mentira, elas não vêm quase que costumeiramente de fora, porque de fora a gente até espera. É cego, é ignorante do ponto de vista espiritual. O que me choca é quando eu tenho que tratar desse instituto da mentira no meio dos nossos irmãos. Porque não é simplesmente um deslize de conduta ou de comportamento. É mais do que isso. É a demonstração de que, de fato, não está funcionando na vida deste indivíduo o processo que nós chamamos de regeneração. Eu já disse aqui em alguns ensinos da palavra, e é só para a gente recapitular. Existe uma ideia e uma teoria na teologia pós-moderna da transformação instantânea. Alguns pregadores, sem conhecimento bíblico, criam essas figuras de linguagem para induzir as pessoas a erro. Eu tomo muito cuidado para fazer essa observação, porque eu não estou aqui como juiz de ninguém. E eu lembro sempre do que Jesus fala, ou falou, deixou na sua palavra, que aquele que é por nós não é contra nós. Mas isso tem sido uma prática recorrente nos nossos dias, principalmente nos programas de televisão, em que um indivíduo usuário de drogas, ele é levado diante de câmeras de televisão, recebe uma oração com imposição de mãos, depois de relatar o seu vício contumaz naquela droga específica, e depois dessa oração, esse indivíduo é submetido a um teste. 3 minutos. E aí ele, como o corpo fala, ele começa a exteriorizar aquilo. E a ideia de quem não conhece esse processo é que de fato houve ali uma
transformação instantânea. Como se Deus fosse guru, fosse mágico. Mas pastor, o senhor está dizendo que Deus não pode fazer? Não só pode, como faz. Mas essa não é a regra. Porque se fosse assim, Jesus não precisaria ter morrido. O gênero humano seria consertado num abrir e fechar de olhos. Mas Deus, não se esqueça disso, irmão que me ouve aqui. Você poderá dizer amanhã ou depois o que você quiser, mas você não poderá dizer que você não foi orientado. Deus jamais irá contra a sua palavra. Deus vai preservar a sua palavra em toda e em qualquer circunstância. A palavra de Deus é poderosa quando enviada para cumprir o propósito para o qual ela foi destinada. Se nós permitíssemos a ideia de que a conversão e a transformação da nossa vida espiritual, ela fosse resultado de um abrir e fechar de olhos, de um estalar de dedos, nós não teríamos problemas dentro da igreja. Mas por que isso não acontece? Porque o ambiente da salvação, ele tem pelo menos 3 básicos estágios. O primeiro estágio, ele vem como resultado da própria salvação, o verbo salvar. Sozo no grego, S-O-Z-O. E o que é salvar? No grego, a aplicação do verbo salvar é tirar do eminente perigo, é arrebatar alguém que está em perigo. Nós estávamos condenados à morte eterna, indo para o inferno. Aí Jesus vem, ele desce da sua glória celestial. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz lá no capítulo 2 que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se aniquilou, se esvaziou, diz: eu vou descer como homem e vou resgatar como homem, vou sofrer as mesmas paixões, as mesmas tentações, mas vou cumprir o meu propósito na cruz. Aí ele vem, se entrega, e quando ele se entrega, o seu sangue vicário derramado na cruz do Calvário satisfaz a dívida que nos separava de Deus. Não se esqueça que Paulo vai dizer aos Efésios, se não me falha a memória, que Satanás tinha uma cédula de acusação. E é interessante que Paulo usa a figura da cédula romana, que era a nota promissória para colocar a nossa condição no ambiente de pecado. Ele diz que o diabo tinha legitimidade e poder sobre as nossas vidas por força do pecado. Mas aí o apóstolo Paulo escreve que quando Jesus vai para a cruz, pastor Paul Éder, ele tira essa cédula de acusação que estava contra nós e crava ela na cruz e nos dá o direito de sermos salvos pelo poder do seu sacrifício. Então a salvação está operada. Quando eu aceito Jesus, a salvação opera em mim e o Espírito Santo já passa a habitar dentro de mim. Isso não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. Eu abri o meu coração para Jesus, e eu vou usar uma linguagem aqui bem superficial para você entender. O Espírito de Deus faz uma limpeza, uma faxina aqui dentro. E por quê? Porque ele vai morar. Ou você está pensando que Deus mora em qualquer lugar? Deus não gosta de ambiente sujo não, meu caro. Que conversa que é essa? Venha como está e fique como está. Que conversa que é essa? Que Deus não está vendo pecadinho, pecadão? Não, pecado para Deus é pecado, amartia. E você sabe qual é o significado de amartia? Errar o alvo. Quem peca sai da direção, quem peca erra o alvo, quem peca vai para o inferno. Então se operou em nós a salvação, o Espírito Santo veio, faz morada no coração, mas a morada é condicional. Por que ela é condicional? Porque ela será resultado do segundo estágio. Qual é o estágio? Regeneração. Regeneração está atrelada à santificação. E o que é regenerar-se e santificar-se? A regeneração está posta nos termos de uma reconstrução do nosso caráter.
Não é assim. Quantos se lembram aqui que foram batizados nas águas? Quantos foram? Vamos ter batismo domingo agora. Quem se lembra do batismo nas águas? Levanta a mão aí, não fica com vergonha não. Desceu as águas batismais. Eu lembro, pastor. Quem lembra mais aqui? Quem lembra? Foi um dia glorioso, não foi? Foi ou não foi? É uma coisa que fica marcada. Eu me lembro do dia até hoje, 12 de dezembro de 1982. Aí. Alguém sabe mais a data do batismo aí? 8 de dezembro. Aí. Aí se você não sabe, diga aí, misericórdia. Então, há consenso aqui que todos se lembram quando foram batizados, sim ou não? Muito bem. Segunda pergunta. Quem é que se lembra que no dia do batismo, você chegou lá, foi orientado, vestiu a capa batismal, foi dirigido ao tanque batismal, ou rio, ou a lagoa, e quando o obreiro lhe recepcionou nas margens das águas, você sofreu um apagão? Quem é que lembra aí? Eu estou louco para ver alguém levantar a mão para me expulsar o espírito de mentira. Quem é que lembra que depois do processo do batismo, quando foi erguido, foi emergido nas águas, porque o verdadeiro batismo é esse, da emersão, não é da aspersão, não é para jogar água. Por isso que a gente não batiza criança. Aquilo ali é tudo balela da igreja romana, não tem sentido aquilo. Primeiro que não se batiza criança, porque criança é inocente, tem maldade a criança. E segundo, esse instituto do batismo pela aspersão, jogar água, é coisa da igreja romana. O batismo verdadeiro é aquele que nós somos submetidos à emersão. E por quê? Porque tem um significado espiritual no mundo físico e no mundo espiritual. No mundo físico, é como se fosse um sepultamento da nossa velha vida. Lembram que diz Paulo, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ele complementa isso escrevendo Colossenses capítulo 3, verso 1 e verso de número 2. Ele diz no verso 1 de Colossenses capítulo 3: se já ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado. 2, pensai nas coisas que são do céu e não nas que são da terra. Então, quando você batiza, você está encerrando um ciclo de pecaminosidade neste campo físico. Você está declarando através da sua vontade, não é? Essa chamada vontade evolutiva. Eu quero. E você quer o quê? Eu quero receber Jesus como Salvador. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu estou condenado ao inferno. Eu reconheço que eu não tenho condição de pagar o preço pela minha salvação. E eu reconheço o sacrifício dele. Levanto a minha mão, aceito Jesus. O Espírito Santo te recebe, registra você lá no cartório celestial, numa linguagem prática para você entender. E aí, como é que a gente legitima essa decisão? Como é que é legitimada essa decisão? Porque essa decisão precisa ser legitimada no mundo físico e no mundo espiritual. No mundo físico, para que se cumpra a justiça de Deus, para que o pecador olhe e diga: realmente Deus está fazendo algo extraordinário. Era macumbeiro, era bandido, era ladrão, era prostituta, não valia nada, mas recebeu Jesus e recebeu a transformação da vida espiritual, que é num processo gradativo por meio da santificação. E no mundo espiritual? No mundo espiritual é a legitimação de que você agora não pertence mais a este mundo, mas pertence ao Senhor. Aí o que é que Deus vai fazer para concluir esta obra maravilhosa? Ele vai mandar o Espírito Santo, que vai te revestir com unção, como se fosse uma marca, e você vai receber uma marca. Você vai, no mundo espiritual, você será reconhecido e reconhecida como alguém que foi comprado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Agora, voltando para o processo do batismo, para a gente caminhar aqui. Quem é que se lembra depois que saiu das águas? Essa é forte, irmão. Não sabia como é que chamava. Esqueci meu nome, pastor. Saí das águas batismais, esqueci meu nome. Os batismos normalmente ocorrem quando, hein? Quando ocorre o batismo?
Ô irmão, vocês não sabem quando ocorre o dia de batismo aí, tradicionalmente nas igrejas? No domingo, irmão, diga aí domingo. E o que tem na segunda? O que tem na segunda de manhã? Trabalho. Quem é que lembra que saiu das águas batismais, não sabia o nome, não sabia onde morava, e o que é pior, levantou na segunda-feira e não se lembrou que tinha que ir trabalhar? Ué, mas vocês não foram batizados? Não apagou tudo? Apagou tudo. Não é assim, ó. Ah, é? E você sabe por que você saiu do tanque lembrando onde você morava? Lembrando o seu nome, lembrando das dívidas que você tinha que pagar, lembrando que segunda-feira você ia que trabalhar. Você sabe por quê? Porque o que nasceu de novo em você não foi a tua carne, não foi a tua alma, foi o teu espírito que estava separado de Deus. Aí Deus recebe, mas como é que a gente faz com a alma, que é a sede das emoções? Porque eu continuo pensando da mesma maneira. Eu vou dar um exemplo prático. Poucos de vocês sabem que eu fui obeso. Eu pesei quase 170 quilos. Você está vendo esse corpinho ajustado aqui agora? Era um botijão. Eu saía do lado de fora na rua, os meninos falavam assim: ó o professor aloprado. E eu ainda gostava de usar um cabelinho quadrado, aí danava tudo mesmo. Faz, irmão, ele fez a obra. Mas quando eu operei, que eu voltei da anestesia, hoje as cirurgias estão super modernas, não existe mais incisões. Eu tenho um corte relativamente grande no abdômen. Na época que eu operei ainda era dessa forma. Mas é tão interessante, pastor Fausto, que quando eu acordei, o primeiro sentimento que eu tive foi de olhar, e eu pedi para a enfermeira: traz um espelho. Eu tinha acabado de sair da mesa de cirurgia. Ela ficou sem entender: mas para que você quer espelho? Não, que eu quero ver como é que eu estou. E aí quando eu olhei no espelho, eu tive uma decepção, que eu continuava gordo. Eu continuava gordo. E aí veio o médico, irmã Sueli, e falou para mim: olha, se agora precisa de uma dieta muito cuidadosa e regular. Os seus hábitos alimentares precisarão ser mudados de forma radical. Diga comigo: radical. E o que é radical? Aquilo que parte para o extremo. E eu disse para ele assim, que eu já tinha passado lá para o psicólogo, né? O psicólogo ficava falando para mim que eu tinha que me controlar, isso antes de operar. E eu ficava olhando para ele, eu dizia: não, pode ficar tranquilo. Quando eu saía do consultório, a primeira churrascaria que eu vinha, encostava. Aí eu voltava lá na outra semana, ele dizia assim: e aí, como é que tá? Já tá treinando? Tô treinando. Então vamos para mais uma sessão. Aí mais uma sessão. Aí ele dizia: olha, tem que cortar o carboidrato, tem que cortar pão, tem que cortar as coxinhas, tem que cortar o cachorro quente. Tá bom, quando eu chegava lá no shopping da Lapa, encostava o carro, ia lá, comia 3, 4 cachorro quente. Aí eu ia no médico endocrinologista para me pesar, porque tem um peso padrão para você operar. Não é assim, vai lá e opera. Não, é um tratamento. É que eles chamam de pré-operatório. Aí eu chegava lá, o médico ficava bravo: rapaz, você está me enrolando. Que é isso, doutor? O senhor acha que eu sou homem de enrolar alguém? Rapaz, mas você não abaixou nada, você aumentou o peso. Eu digo: essa balança sua, e o demônio entrou nela aí, meu filho. Pode arrumar outra. Aí teve um dia, irmãos, eu estou falando a verdade, não é historinha não. Teve um dia que ele perdeu a paciência, e aí me botou naquelas balanças que pesa criança em posto, que é uma balança grande. Aí aquele negócio foi, não dá para pesar aqui. Aí ele ficou bravo e disse: vai para casa.
vai para casa e você volta a semana que vem que a gente precisa conversar. E ele foi conversar com o psicólogo. O psicólogo falou: olha, aí é só... eu não sei qual é o tratamento que a gente vai dar para esse homem. E eu estava correndo risco de vida. Até que eu tomei a decisão de levar a coisa a sério, perdi poucos quilos, e ele então, com medo de eu voltar à rotina, diga comigo, rotina. A rotina é um perigo, irmãos. A rotina faz com que o homem de Belial se aflore na nossa vida. Sabe aquele negócio do primeiro amor, que a gente está na igreja todo dia, ora todo dia, qualquer coisa é motivo de cantar, é motivo de ler a Bíblia. Isso é algo que deve ser renovado constantemente, porque quando a gente cai na rotina, a gente fica relaxado. E aí ele me operou e tal, e eu saí da operação. Aí esse médico, para me incentivar, ele diz: olha, coloquei você num grupo para você ajudar os outros. Quando ele falou isso, eu, por mim, por dentro, eu ri, né? Falei: mas rapaz, eu não consigo me ajudar, eu vou ajudar os outros. E ele me deu lá aquela receita que eu tinha que tomar. Eu me lembro que quando eu cheguei do hospital, foi num domingo, a missionária Nani está lá embaixo, e aí todo mundo foi em casa para me ver, e eu lá com a garrafa de Gatorade tinha que tomar sopinha, era no canudo. E aí meu cunhado desceu, a minha cunhada, e a Elane fez um frango ensopado. E eu estou deitado no sofá, pastor Davi. E vendo aquela conversa, e conversa vai, conversa vem, conversa... Mas eu falei: eu vou me controlar, porque agora eu estou... E estava operado, não podia fazer força, estava cheio de ponto. Aí daqui a pouco você começa a ouvir o barulho dos pratos. E aí você começa a se imaginar na mesa. Não, eu estou dando uma orientação no mundo espiritual. Eu vou aplicar isso no mundo espiritual. E aí, meu Deus do céu, que loucura que eu fiz. Por que eu operei? Mas eu já tinha operado, já estava cortado, irmão. Mais de 20 pontos aqui. E o médico avisou para mim: se comer, vai colocar tudo para fora, vai estourar esses pontos, você pode morrer. E aí eu fiquei naquela angústia, aí a minha esposa, né? Porque a esposa é uma só, viu, irmão? Cuide bem da sua, porque a minha cuida demais de mim. Aí ela ficou com dozinha, foi lá e colocou um bocadinho de comida. Quando eu botei aquele negócio que desceu... E eu tive que vencer este processo, que chama um processo de reeducação alimentar. Hoje eu já esqueci tudo, viu? Hoje dou lugar para comer. Sou pós-bariátrico que não tenho hoje dificuldade de comer, mas tenho um problema que eu carrego comigo, que você precisa saber. Eu sou vítima daquilo que boa parte de vocês conhece como refluxo. E o meu refluxo, ele é resultado de não ter seguido à risca a orientação médica. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Não adianta você vir para a igreja aceitar Jesus, dizer que você é salvo e não entrar pelo caminho da regeneração. O caminho da regeneração impõe mudança no seu comportamento. O Espírito Santo vai orientar você como falar. Se era mentiroso, não vai mentir mais. Se era caluniador, não vai caluniar mais. Se era contendeiro, não vai contender mais. Se era arrumador de confusão, não vai. Por quê? Porque é um processo gradativo. Todo dia o Espírito Santo vai tirando uma aresta, vai tirando um defeitinho. Você fala um palavrão, como o Espírito Santo mora dentro do teu coração, diz: isso não é para você, essa não é a linguagem do homem e da mulher que vai morar no céu. Aí você já se arrepende, já vem o sentimento do arrependimento, você chora. Jesus, eu sou assim. E o camarada me deu uma fechada, eu fiquei... E o Espírito Santo falou: vai aonde? Vai aonde? Está indo para a ceia, hein? Aí eu parei o carro e fui chorar. É isso. Sob pena de não lidar com essas questões trazidas por Salomão. Olhos altivos, língua mentirosa. E sabe qual é o contexto dessa palavra língua mentirosa?
é aquela ação intencional de gerar uma falsa verdade. Porque o que é a mentira? É uma falsa verdade. Na linguagem dos nossos dias, é uma fake news. Eu vi o pastor Davi Gregório com um cabelo enorme. Uma fake news. Aí é oração no monte para nascer alguma coisa aí. E aqui também. Estou falando porque ele vai se coadunar comigo. Experiência minha. Um dia, obreiro auxiliar na igreja da Lapa, antigo Banespa, Banco do Estado de São Paulo. Era motorista do pastor Eliseu Feitosa de Alencar. Estou parado com o carro da igreja na porta do Banco Banespa. Ele desceu para tirar um extrato no caixa eletrônico. Aqui ainda tinha, hoje essas coisas, aqueles extratão enormes. E eu estou encostado na porta do carro com uma caneta Bic, assim. O filho de Belial passou no ônibus. Não tinha ainda Facebook, não tinha Orkut, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram. Mas tinha a Rádio Peão. Vocês conhecem a Rádio Peão? Aqui não sintoniza não, né? Meu pai dizia que quem conta um conto, aumenta um ponto. Quando eu cheguei na igreja, rapaz... O que aconteceu com você, rapaz? Ué, o que aconteceu comigo? Aconteceu nada não. Aconteceu, rapaz. Como é? Rapaz, você está fumando? Mas de onde que você tirou isso, rapaz? Não, rapaz, ligaram aqui na igreja agora, diz que passaram aí na porta do banco aí e viram você encostado no carro fumando. Língua mentirosa. Vocês querem mais? Não tem no meio dos crentes. Isso aqui é só no meio dos ímpios. Mãos que derramam sangue inocente, eu falei a semana retrasada. E aí ele chega aqui onde eu quero chegar. Coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam para correr para o mal. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4. Alguém leia para mim o verso 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Agora, na mesma toada, abra sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 2, ou capítulo de número 12. Versos de número 2. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na mesma toada, Tiago capítulo 1. Verso 21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia, Preste atenção nisso. e o acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. O que é que vocês perceberam no texto de Tiago? Tem um verbo que se destaca aqui. Aliás, são vários, mas tem um que se destaca. Tem o verbo rejeitar,
Mas tem um que se destaca aqui. Vejam lá o verbo salvar. Ele está colocado em termos de continuidade. Olha o que é que Tiago está dizendo. Ele está dizendo exatamente o oposto do que Salomão está falando no verso 18. Porque Salomão diz que 6 coisas aborrecem a Deus, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam para correr para o mal. Tiago está nos dando uma aula de comportamento, quando ele começa dizendo que, pelo que rejeitando. O verbo rejeitar aqui, ele está colocado em termos de rejeição no seu mais absoluto contexto. O que é rejeitar? Rejeitar é não aceitar, é não concordar. São inúmeros os sinônimos que eu poderia atrelar ao verbo rejeitar aqui. Rejeitar é não aceitar, é não concordar, é não coadunar, é não se misturar, é rejeitar. Quando eu rejeito, eu digo: não quero, não é o que eu quero, eu estou rejeitando. Eu recebo uma proposta que me parece agradável aos olhos, mas eu sei quais são as consequências que ela vai gerar na minha vida se eu a receber. Então Tiago começa dizendo: pelo que rejeitando. O que é que ele está dizendo que nós devemos rejeitar? Toda imundície. Dá uma olhada lá o que aconteceu ali, irmão. Não, só um só, não precisa de todo mundo não, senão. Rejeitando toda imundície, todo o acúmulo de maldade. Olha só, acúmulo de maldade. Nós temos aqui um outro verbo acumular. O acúmulo é o quê? É o ajuntamento de determinadas coisas que no mundo espiritual podem produzir um resultado extremamente doloroso e perigoso para quem se envereda por este caminho. Então ele diz assim: rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia. A malícia é aquele sentimento vicioso e enganoso que nos dá uma sensação de falso prazer. Normalmente o malicioso, preste atenção no que eu estou dizendo, o malicioso ele é mal intencionado, e a gente conhece o malicioso pelo seu comportamento, a forma como ele olha, a forma como ele se comporta, a forma como ele se conduz. É forte o que eu vou dizer aqui, mas precisa dizer. São 2 extremos. O extremo da sensualidade, que consequentemente provoca a malícia, e aí a responsabilidade tanto é de quem provoca a sensualidade, como quem demonstra a malícia. Então o que o Tiago está dizendo aqui? Que nós devemos rejeitar todo o acúmulo de malícia, ou toda imundícia e acúmulo de malícia. Aí tem um outro verbo: e devemos receber com mansidão. Percebam que ele vai usar a palavra mansidão para falar da palavra. O que é que eu tenho que receber com mansidão? É a palavra. E por quê? Porque a palavra é um antídoto, a palavra é o que cura, não é a autoajuda, não são os livros de autoajuda, com todo o respeito aos grandes escritores que nós temos aí no mercado brasileiro hoje, e que escrevem de forma muito clara e objetiva, no sentido de melhorar a vida das pessoas, mas não é isso, não é a autoajuda. A Bíblia não é autoajuda, a Bíblia ela é palavra, é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Quem recebe a palavra, ele é transformado pelo poder da palavra. Que
história que é essa? Eu recebo a palavra e continuo pecando, continuo mentindo, continuo adulterando, continuo enganando, continuo demonstrando com o meu coração totalmente fora do esquadro, maquinar. Meu Deus do céu, o maquinar aqui, a palavra maquinar pensamentos está atrelada ao propósito de planejamento. É aquela pessoa cuja mente é voltada para o mal. Você olha para determinadas pessoas, uma grandeza de inteligência, e eu já disse para você a diferença do sábio para o inteligente, né? Quem que é o inteligente? É o camarada que resolve o problema. E quem é o sábio? O sábio é o camarada que provê, que previne o problema. Então uma coisa é ser inteligente, outra coisa é ser sábio. Mas o Salomão está dizendo aqui no verso 18, que esse homem de Belial, ele usa a sua capacidade e a sua inteligência para produzir o que é mal. O coração dele é vicioso, maquina nos seus pensamentos malignidades que ele vai destacar. Coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam para derramar sangue inocente. Capítulo 6 de Gênesis, verso 5, tem um versículo lá. Vamos entender isso aqui, vamos entender. Eu já estou caminhando para o final, hoje eu não vou estender não. Capítulo 6 de Gênesis, verso 5, leia aí para mim. Vamos lá, irmãos, porque eu tenho que ganhar tempo aí, que senão, se demorar muito, eu leio aqui mesmo. 6 e 5? É. Gênesis 6, 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Ou seja, o que Deus viu nesta descendência que se instala pós-queda e antes do dilúvio, é uma geração perversa, cujo intento está classificado na expressão usada no texto. E Deus viu, Deus enxergou a maldade que se multiplicava sobre a terra e que era resultado do quê? Da imaginação do pensamento do homem. Este ato de malignidade que é gerada no coração, nesta declaração, era só má e era continuada. Por isso que o sábio Salomão diz que tudo que você deve guardar na sua vida, guarda o seu coração. E qual é a ideia de coração quando a gente fala na Bíblia? O coração é aquele músculo que está aqui próximo à nossa caixa craniana e que tem o papel de uma válvula. Ele é responsável por bombear o sangue no nosso corpo humano. Então, a cada 23 segundos nós recebemos o sangue que é injetado nas nossas artérias e que é distribuída para o nosso corpo, sob pena de isso não ocorrer, nós termos aí problemas seríssimos de saúde, inclusive a possibilidade de ir a óbito. Se o teu corpo não receber este sangue, esse coração que bombeia o sangue, não mandar isso aí por meio das suas veias, seu corpo vai atrofiar e você vai morrer. E qual é então a ideia do coração à luz da Bíblia? O coração à luz da Bíblia não está atrelada a esse músculo, ela é só uma exemplificação de que assim como esse músculo, ele é importante para promover a minha vida e a manutenção e continuidade da minha vida, os meus pensamentos, eles são responsáveis pela minha alma e também pelo meu espírito. Se o meu coração, se a minha mente está limpa, se a minha mente está atrelada à palavra, está revestida pela palavra,
aí eu tenho uma vida espiritual sadia. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o diabo, ele não vai atacar você nas suas fragilidades do seu corpo. Aliás, o pastor Davi pregou domingo aqui com muita excelência. Aonde está o problema dos ataques de Satanás? Porque os ataques de Satanás contra a minha e a tua vida são resultado das portas de legalidade que nós abrimos para ele. E tudo começa onde? Aqui. Se eu abrir a minha mente para ceder às vontades do meu corpo, Paulo vai tratar sobre isso lá em Gálatas, a partir do capítulo 5, verso 16, ele diz que há uma guerra entre o corpo e o espírito. E por quê? Porque o corpo é carne, tendenciosamente está sobre o efeito do pecado. Embora pecadores remidos, nós estamos debaixo do ambiente de pecado, e a carne vai nos tentar, mas o espírito que foi transformado por Deus, ele resiste. Então há uma batalha espiritual, e aí o diabo, ele tenta a todo instante colocar no meu e no seu coração, na minha e na sua mente, que é mentira, que Deus não está vendo, que Deus não vai se importar. E nós nos esquecemos que o nosso maior juiz é a nossa consciência. É tão verdade que a gente demora para pecar, mas quando peca, o processo do pecado consumado, ele provê morte imediata, porque depois que você peca, você sente um profundo arrependimento e tem vontade de chorar. E por quê? Porque você foi vencido, engodado por esta ação do diabo. Então o diabo trabalha na mente. Aí Paulo vai escrever o verso 2 do capítulo 12. Pelo quê? Capítulo 12 de Romanos, verso 12. Verso 2. Transformai-vos, ou melhor, e não vos conformeis, padronização, olha o que Paulo vai dizer: não se conforme com este mundo. O que é se conformar? É se auto-habituar ao padrão do mundo. E o mundo colocado aqui por Paulo, a palavra mundo, não está atrelada ao cosmos, não é? Mundo lá no grego é cosmos, não é o sistema planetário. A expressão mundo usada por Paulo aqui no original está atrelada a sistema. Ele está dizendo assim: não se conforme com o sistema deste mundo, mas transformar. Olha ele usando um verbo interessante, o verbo transformar. Ele está dizendo que é preciso transformar o nosso entendimento, precisa transformar o pensamento. Se pecava, não peca mais; se mentia, não mente mais; se bebia, não bebe mais; se prostituía, não prostitui mais. E por quê? Porque você está num processo de regeneração, de mudança de comportamento. E na mudança de comportamento, você está entrando no ambiente da santificação. Não é que você vai ficar um santo 100%, porque essa exatidão da santidade no indivíduo, ela precisa culminar em uma coisa: quando você chegar ao padrão daquilo que Deus quer, Ele recolhe você, porque você chegou no padrão da santificação plena. E aí o que resta a você? Aguardar a glorificação do teu corpo. 1 Coríntios capítulo 15. Aí você recebe um corpo glorioso, vai ser transformado e você vai estar para sempre com o Senhor. Até lá, todos nós estamos neste processo de regeneração por meio da santificação. Explica isso, pastor. É como se o Espírito Santo pegasse cada um de nós, pastor Aurilécio. Ontem o irmão Manuel falou aqui sobre o oleiro. Então eu vou usar a exemplificação do irmão Manuel. O processo de regeneração, ele está atrelado, irmã Wanda, ao mesmo cuidado
que o oleiro tem em identificar entre mais de 200 tipos de barro qual é o barro que vai servir para a construção daquele determinado vaso. Lembrando a você que cada vaso ele tem uma qualidade e ele tem um fim específico. Você jamais vai ver um oleiro construir um vaso, fabricar um vaso que não tenha utilidade. Então imagine que nós, na condição de pecadores que somos, estávamos como esses mais de 200 tipos de barro. Mas Jesus, no meio de homens e mulheres pecadores, meu Deus, Ele nos encontrou. O Espírito Santo nos encontrou, nos fez entrar na igreja, porque essa ideia de que filho de crente peixinho não é nada não. Filho de crente precisa aceitar Jesus, precisa levantar a mão e ser crente também. Mas este encontro quem produz é o Espírito Santo. Aí ele traz a gente na igreja, aí a gente senta lá no fundo, aí o Espírito Santo que está na casa vai quebrantando o nosso coração. É o irmão que conta o testemunho, é a irmã que canta um hino e que vai amolecendo. É aquele barro duro que não tem qualidade, não dá liga. O diabo diz: está fazendo o que aí? Não dá liga, não presta para nada. Mas como nós ouvimos aqui ontem, Deus vai falar para o Ananias: ele pode não prestar para você, mas para mim é vaso escolhido, e eu vou fazer dele um vaso de honra na minha casa. Aí ele pega aquele montão de barro e ele vai esculpindo. Mas tem um processo, né? O pastor Manuel ontem nos deu uma aula aqui, né, Davi? Tem um processo, tem que bater no barro. Eu me lembro que sou filho de pastor, estou na 3ª geração de pastor, né? Meu avô foi pastor, papai foi pastor. Mas não é fácil. Então tem processo na tua vida que é só Deus que sabe como é que funciona a coisa. E é justamente nesse ambiente que o Salomão está tratando aqui conosco. Ele diz que o coração que maquina pensamentos viciosos e pés que derramam ou se apressam para derramar sangue inocente é a exteriorização de um comportamento que não se coaduna com aqueles que querem morar no céu. Pastor, o senhor está falando aqui e eu estou vendo que eu ainda preciso melhorar. Então melhore. Então melhore. Tem receita para isso? Tem. Abra o teu coração para Jesus. Mas pastor, eu já sou crente, mas aceite Ele de novo. Porque ser crente não é resultado de ser salvo. É por isso que eu tenho dito aqui nas minhas preleções, e eu vou terminando aqui, porque não vai dar nem tempo. Olha o quanto que eu escrevi hoje. Passei o dia escrevendo, mas não falei nada. Eu tenho dito nas minhas preleções que o céu, irmã Luciana, o céu é uma incógnita. Você já parou para pensar nisso, pastor Aurélio? Você que gosta de ler Bíblia? Quem é que vai para o céu? Se eu perguntar aqui quem é que vai para o céu, todo mundo vai levantar a mão. Mas olhe para mim, por favor, olhe para mim. O céu é uma incógnita. Sabe por quê, pastor Valdemar? Porque quem pensa que vai estar, não estará. Quem pensa que vai estar, não estará. E quem nós julgamos que não vai estar, vai ser arrebatado sem que a gente perceba. Eu termino com o verso 19. A 7ª, a sua alma abomina. Aquele que semeia contenda entre os seus irmãos. Eu quero ficar somente com o verbo semear. Semear é uma linguagem, uma figura de linguagem que se emprega no mundo rural.
A contenda normalmente ela nasce de uma semente que é lançada. É uma palavrinha, é uma conversinha fiada. Eu fico muito preocupado com esses irmãos que vêm para a igreja e não ficam no culto. É um tititi. É uma conversação, é conversa no bebedouro, é conversa na porta da igreja, é conversa na cantina, é conversa nos corredores. Eu fico preocupado com isso, porque a minha Bíblia diz que as más conversações, elas corrompem, elas roubam, elas destroem os bons costumes. Então, a contenda, ela nunca será resultado de uma ação abrupta. Ninguém vai sair brigando, dando tapa, esbofeteando as pessoas de forma aleatória, a não ser que seja doido. E para doido tem instituto psiquiátrico. Está doido, a gente tranca. No mundo jurídico chama-se internação compulsória. Não, é doido, então a gente pede uma autorização judicial e tranca, que não pode conviver em sociedade. Fora isso, a contenda sempre será resultado das más conversações. O que nós mais temos no ambiente da igreja são relacionamentos destruídos por conversas e por picuinhas que não levam a lugar nenhum. É gente brigando por causa de uniforme, é gente brigando por causa de hino, é gente brigando por causa de lugar, é gente brigando por causa do horário do culto, é gente brigando por causa de dízimo, é gente brigando por causa de músico, é gente brigando por tudo quanto é coisa, quando nós devíamos estar preocupados com a nossa vida espiritual e verificar se de fato a adoração que nós estamos vindo prestar a Deus, ela tem sido recebida na glória celestial. Deus vai nos pesar na sua balança, e a sua balança é justa e fiel. Essa igreja era para estar tomada, pelo menos neste culto. Os obreiros não deveriam faltar, as suas esposas não deveriam faltar, os jovens e adolescentes deveriam estar aqui, os músicos, a orquestra deveria se assentar aqui para ouvir, porque o que sara um coração doente não é a qualidade da liturgia do culto da igreja que eu frequento. Liturgia não salva, música excelente não salva, conhecimento teológico, conjugação do verbo, respeito à gramática não transforma a vida. O que transforma o coração do pecador é o poder da palavra de Deus, e não atribua para você o papel do Espírito Santo, porque é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Você pode cantar bem, mas quem convence é Ele. Você pode pregar bem, mas quem convence é Ele. Você pode ter uma boa igreja, mas se Ele estiver presente, é Ele quem vai fazer a obra. Mas nós estamos vivendo um ambiente das estrelas. É o culto das estrelas. O irmão não canta, vai embora, e aí ele sai semeando contenda. Ele fala do pastor, ele fala da mulher do pastor, ele fala da irmã do círculo de oração, ele fala de todo mundo. E é uma semente que potencializada. E como é que é uma semente? Que você lança a semente no processo da irrigação. No mundo rural, não adianta você lançar a semente e não regar ela. No mundo espiritual, a contenda, ela também é uma semente que precisa ser regada. E como é que a gente rega essa semente da contenda? É dando ouvidos a ela. Germina, lança ela e a gente faz ela produzir. Dependendo do tipo de solo que ela cair, o estrago é grande. Quais são os problemas, pastor Davi Gregório, que a gente resolve nas reuniões de ministério? Todos os meses nós estamos lá para resolver
Pasmem, as mesmas coisas. Esses dias, irmã Aparecida, minha mulher perguntou para mim: mas por que vocês fazem tanta reunião? Que passa a ser uma coisa viciosa e ao mesmo tempo rotineira, inútil. Por quê? Porque todos os meses nós estamos tratando deste tema. Coração que maquina pensamentos perversos e os pés. E a palavra pés aqui empregada no texto do verso 18 está atrelada à velocidade que a gente dá para o Instituto da Maldade. Salomão usa o exemplo dos pés, ó, pés que se apressam para correr para o mal. Você sabe que vai dar errado, mas fica testando o pecado, brincando com o pecado. Ele não me pega, ele não. Aí quando você pensa que não, olhe para mim. O pecado é como carvão. Ele não te queima, mas ele te suja. Não brinque com o pecado, porque se você brincar com o pecado, ele vai te apanhar. Eu estou muito entristecido nesses dias, porque eu estou vendo pessoas flertando com o pecado. Assim como os adolescentes agora têm uma linguagem, Wesley, eu vou ficar. Vocês viram, o Caleb chegou com essa conversa lá: pai, o que você acha de eu ficar? Você vai ficar com a minha cinta, ordinário. Mas tem uns crentes, não é aqui não, é longe daqui, uns crentes abobados, né? Umas meninas abobadas que devia ser expert nessas questões, né? Crente não fica, meu filho. Crente casa. Crente assume compromisso e constitui família. Você que é detentor desta ideia liberal: não, mas eu prefiro que a minha filha fique do que arrume. Então, vai dessa aí, que ela vai ficar, Jesus vai vir e ela vai ficar. É duro, não é? Mas recebe aí, que o corte é Tramontina. Que a gente possa refletir, viu, irmãos? Que tipo de pessoa eu tenho sido na igreja? Tenho sido bênção para o meu irmão? Agora dá uma olhada para ele aí que a gente termina aqui. Diga para ele: irmão, tenha paciência comigo. Diga aí para ele, dá um sorriso aí para ele e diz assim: tenha paciência comigo. Porque todos nós precisamos ir para o céu. E nós só vamos para o céu se de fato houver em nós o verdadeiro arrependimento. Quantos recebem essa palavra nessa noite?